Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu vou falar com você que talvez esteja vivendo padrões de escassez. Você que muitas vezes já fez o quadro do sonho, já tentou manifestar uma realidade, já fez reprogramação mental, mudou crenças limitantes, ficou meditando e buscando encontrar uma forma de manifestar aquilo que você deseja e ainda assim você não consegue receber. Talvez exista um ponto cego que você ainda não encontrou, que é o grande bloqueio e a grande trava que está fazendo você ficar nesse lugar. E hoje eu vou falar sobre este ponto cego para te ajudar a enxergar uma possível necessidade de mudança na tua forma de buscar a cocriação da realidade. Mas antes, deixa eu me apresentar. Estou aqui, Giane. Eu sou entusiasta do autoconhecimento e do estudo da espiritualidade ecumênica. Eu trabalho como professora, como instrutora, como mentora de pessoas que entendem que a jornada de autoconhecimento é algo diário, é algo para a vida toda e que já despertaram a consciência. E o que é estar desperto? É esse lugar de conseguir saber que você não é esse corpo físico, você não é sua mente, você não é suas emoções, você é um observador de uma consciência que está aqui regendo toda essa vivência, experiência que você tem na matéria. Então vamos falar direto ao ponto. Qual, na minha visão e na minha experiência, pode ser um ponto cego que está fazendo você deixar de manifestar aquilo que você deseja? Esse grande ponto cego pode ser o desejo. O desejo, sim, a emoção, o desejo. O desejar aquilo que você manifesta. Giane, mas meu Deus do céu, como que eu vou manifestar alguma coisa, eu querer cocriar alguma coisa se eu não desejar ela, se eu não querer ela, se eu não tiver a intenção de buscar aquilo? Calma. É esse o grande ponto que você precisa compreender, que é a grande diferença entre desejar e intencionar. Deixa eu trazer para vocês, então, um pouquinho do conteúdo que eu preparei, em que a gente vai ter um recurso aqui de apoio, porque eu gosto sempre de ter essa lousa para contribuir ainda mais com o conteúdo, né? Então, vamos lá. Deixa eu me colocar aqui menorzinha. Aí. Então, eu até trouxe aqui para vocês já essa frase de Buda, né? Em que diz que a origem do sofrimento humano é o desejo. E ela é muito simbólica e ela é muito representativa e também muito contraditória quando você ainda não conhece muito bem os conceitos por trás e não tem as experiências práticas sobre o desejo e que podem te fazer muita confusão, né? Por anos eu fiquei nessa tentativa de manifestar as coisas e não conseguia. Até que eu entendi o que seria o desejo. E eu aprendi a sentir o desejo e reconhecer o que é o desejo. E aqui, claro, como a gente está na dualidade, a gente está aprendendo muitas vezes por contraste. Aquilo que eu não quero acontece para eu entender aquilo que eu quero. E através de tentativas e erros foi quando eu realmente consegui compreender isso. Então vamos primeiro conceitualizar o que é o desejo. Desejo, que Buda se refere e ao qual eu me refiro aqui, é o desejo no sentido de obsessão, no sentido de fixação, tá? Então, alguns exemplos desse desejo. Por exemplo, a fome. Você pode
estar com fome e sentir a experiência da fome e permitir que exista em você a sensação da fome e se alimentar com consciência, percebendo quais são as necessidades nutricionais do seu corpo naquele momento e realmente estar presente na experiência de uma alimentação, ou você pode simplesmente estar inconsciente no piloto automático, deixando que a fome seja substituída por aquela sensação de craving, de querer muito, de desejar muito um doce, um McDonald's, alguma coisa assim. E você faz de tudo para matar a fome. Você tem um desejo de comer aquele açúcar, um desejo de comer aquele lanche. E você não está nem considerando as necessidades do seu corpo. Você está agindo motivado pelo desejo. E muitas vezes, nem sei, algumas pessoas ficam até arrependidas depois daquilo que comeram. Aquela fome desesperada que é inconsciente por coisas que muitas vezes você está buscando como uma forma de engolir emoções que estão querendo vir à tona e você está reprimindo, é uma forma de desejo. O desejar muito um bem material ao ponto de você ficar ganancioso e passar por cima das outras pessoas, passar por cima de valores morais, éticos, de leis universais, da verdade divina, deixar que a ganância tome conta, que o desejo seja tão forte a ponto de se tornar uma ganância, é um outro tipo de desejo. A inveja, que é basicamente você olhar ao que o outro tem, olhar aquilo que o outro tem e desejar aquilo que o outro tem. Mas não no lugar de olhar que o outro tem e falar, bom, tudo é possível, ele pode ter, eu posso ter e a abundância é infinita. Não, no lugar de realmente desejar o que é do outro. Eu quero que o outro sofra, que ele não tenha mais aquilo e eu tenho o que é dele. Inveja e cobiça que estão muito ligadas. O ciúme, que está muito ligado à possessividade também, que é você desejar um apego muito forte, desejar tanto aquela pessoa para sua vida, você não conseguir dividir ela com ninguém. É um desejo de ter aquela pessoa. Não por acaso, eu coloquei aqui em cima, ó. Desejo está relacionado ao ter, esse desejo que eu estou trazendo para vocês. Então, eu quero ter os bens materiais, eu quero matar a minha fome, meu desejo de comer aquele doce, ou eu quero ter aquele relacionamento dos sonhos. Então, veja que está sempre de uma forma vinculada a apego, a acúmulo, né? Aqui eu até trouxe algumas outras formas de manifestação desse acúmulo. O consumismo, a glamorização, a insaciabilidade, é querer mais, buscar mais dinheiro, mais sapatos, mais bolsas, mais bens e nunca estar satisfeito. É uma sensação de exagero, de nunca ser suficiente, de sempre querer mais. E aí a gente tem, junto e atrelado a essa energia e esse do desejo, um ponto muito importante que eu até poderia ter destacado aqui, ó, que é o controle. O controle é o desejo que eu queira que as coisas sejam do meu jeito, do jeito que eu quero. Eu já passei por essa experiência muitas vezes na minha vida pessoal e também com clientes e com alunos, em que na busca de manifestar ou co-criar uma realidade,
esse desejo de controlar como as coisas vão chegar até a mim era muito mais forte do que o porquê ou para que eu estou tentando manifestar determinada coisa na minha vida. Controle é sobre você querer que seja tudo do seu jeito. É uma forma muito mimada, muito infantil de querer alguma coisa. Controle é inclusive, dos maiores bloqueios que a gente tem para receber. Quando a gente não permite que as coisas cheguem até nós da forma mais elevada, pela sincronicidade, por aquilo que o universo nos traz, que nos entrega. Nesse lugar, nessa experiência, dessas tentativas de manifestação muito infantis, muito ligadas ao controle, existia muito essa questão, né? De, por exemplo, eu quero manifestar uma alma gêmea compatível, mas ele tem que ser assim, 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 né? E uma lista de qualidades e características dessa pessoa. E se vier com uma vírgula diferente daquilo que eu gostaria, já não me serve mais. Já não quero se não for assim. Ter um nível de exigência extremamente alto. Mas principalmente você buscar, querer saber como aquilo vai chegar, querer controlar, ao invés de simplesmente soltar e entregar. Então, o desejo, pessoal, que eu trago aqui como este ponto cego é o desejo nessa obsessão, nessa fixação de querer alguma coisa, que pode ser alguma coisa material, pode ser um relacionamento, pode ser uma série de coisas. E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho sobre o que está por trás desse desejo. Então, por que eu desejar as coisas dessa forma, com essa obsessão ou fixação, dá errado? Não é possível, não dá certo. Porque o desejo, em alguma dessas modalidades que eu exemplifiquei, ele está na energia da escassez, na energia do medo. Então, possivelmente, se você fizer aí um trabalho interno de buscar entender o porquê você quer aquilo que você quer, para que você quer manifestar aquilo que você quer, você provavelmente vai chegar numa questão de algo que está faltando na sua vida, ou de um medo de não ter alguma coisa, ou medo de não conseguir alguma coisa. Tá? Escassez aqui é um sinônimo de falta. E isso, você desejar alguma coisa porque você tem um medo, ou porque você sente que alguma coisa está faltando, é você estar desejando conectado com o ego. E toda manifestação que é feita, a tentativa de manifestação que é realizada através do ego, tem grandes chances de não funcionar. Para não dizer que não funciona. E aí eu vou fazer um rápido parênteses para conectar vocês para lembrar o que é esse ego, tá? Isso aqui a gente pode fazer uma outra aula só para falar do ego, que ele é um assunto bastante extenso. Mas também eu vou disponibilizar para vocês uma aula dentro do curso Esvaziar para Receber, uma aula gratuita, em que eu explico o ego com mais detalhes, tá? Eu só lembrando aqui, quando você está deixando que a sua consciência, a pura consciência, não esteja tomando a rédea da sua vida, quando você deixa que o ego seja quem controla a sua mente, quando você está no piloto automático, quando você não está sendo um observador de si mesmo, você não está ali no processo de permitir que a consciência seja o teu eu superior, ou como você preferir chamar, seja quem está vivendo na presença, vivendo, tomando decisões, agindo, reagindo, enfim. Quando você está deixando que o ego seja quem guia a tua vida, quem manda na sua vida, quem manda na sua mente,
você está em padrões de sobrevivência, porque a função do ego é sobreviver, é te fazer sobreviver, né? E o ego que tem todo um conjunto de crenças, tem todo um conjunto de padrões, né, de preconceitos, de rótulos, que é esse que fica se comparando aí tem a energia da inveja por trás, que tem um posicionamento, que tem uma visão firme de que a verdade é essa e ponto, acabou, e só a minha verdade é a verdade absoluta. É no ego que estão todas as emoções que a gente chama de negativas, né? E no ego que está o que a gente fala que é o sofrimento, que aqui também trazendo a, a sabedoria de Buda, sofrimento é sempre a resistência, o apego ou o julgamento, tá? Só um resuminho, mas para a gente poder relembrar esse conceito de ego que é bem importante. Então, pessoal, toda vez que você estiver manifestando, que eu acho que já deu o que eu queria mostrar para vocês. Ops! Toda vez que vocês estiverem manifestando a partir do ego, a partir de um medo, a partir da sensação de que tem alguma coisa faltando na sua vida, muito possivelmente isso não vai acontecer, tá? Desejar, bloqueio, receber. Lembra, o propósito emocional, a emoção por trás do desejar é ter alguma coisa. E quando a gente fala de manifestação, e quando a gente traz o poder de ser um criador consciente da sua realidade, de observar o externo, entender o que está acontecendo ali, buscar internamente, alterar o que eu tenho aqui dentro para eu ter um reflexo diferente do meu externo. Essa dinâmica ela acontece em nível de frequência vibracional. Lei da atração. Você não recebe aquilo que você que seja diferente da sua essência. Você recebe aquilo que você vibra, aquilo que você é. E lembra, eu sempre falo isso para os alunos, né? Não adianta falar assim, ah, não, peraí, eu vibro, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, para cada comportamento, meu conjunto de pensamentos, emoções, enfim, quem eu sou no âmbito de relacionamento afetivo, eu sou nota 10, porque eu sou uma ótima esposa, porque isso e aquilo. Aí, se for para maternidade, eu também sou nota 10. Agora, para os amigos, eu já diria que eu sou nota 8. Mas na família, nota 2. Tenho uma dificuldade com minha mãe, com meu pai. Mas no trabalho, nota 5. A soma de todas essas áreas da sua vida é a tua vibração final. Não adianta você trabalhar o autoconhecimento em uma determinada área da vida, relacionamento afetivo. Não estou bitolada na questão do relacionamento afetivo. Não adianta você querer ter o relacionamento afetivo dos sonhos se você não se olha para as outras áreas que você está com nota baixa. Então, primeiro você precisa incorporar um ser em todas as áreas da sua vida que seja coerente com a vibração que você quer receber. E primeiro você é, depois você faz, depois você tem. Então, primeiro eu sou em pensamentos, emoções, sentimentos e ações, comportamentos. Eu sou um conjunto que expressa vibracionalmente. Sei lá, vamos dizer que eu quero um relacionamento pacífico. Tem muita briga no meu casamento, eu quero ter um relacionamento pacífico. Primeiro você tem que ser pacífica nos seus pensamentos, não só com relação ao seu esposo, com relação a todas as áreas da sua vida. Depois você tem que ser pacífica com seus comportamentos
né? Não adianta sair gritando lá no trânsito, brigando com o outro. E você tem que ser pacífica com relação às suas emoções, seus sentimentos. Enquanto você não ser essa expressão da paz, você não vai ter a paz, você não vai manifestar a paz. Então, primeiro eu sou pacífica dentro de mim. Depois eu faço atitudes pacíficas. Depois eu tenho a paz na minha relação. Essa é a dinâmica de manifestação, né? Essa daí acho que todo mundo já sabe. Então, pessoal, eu tô contando esse ponto cego para vocês, porque assim, eu passei por muito tempo tentando manifestar a partir do desejo e em busca do ter. E principalmente em busca, focada na falta, né? Eu não tenho uma coisa, então eu quero aquilo para que aquilo externo me complete, para que aquilo externo me dê uma determinada emoção. E foi estudando mais a fundo as emoções e fazendo um trabalho interior de reconhecer as emoções, aprender a nomear elas, aprender a identificar elas no meu corpo e aprender a deixar ir todo o meu passado que estava somatizado no meu corpo, aí meu todo o meu passado que estava somatizado no meu corpo, foi a partir disso daí que eu conseguir ser. Porque eu tinha um grande entrave. Eu já conhecia toda essa teoria que eu tô te falando, tá? Isso tudo que eu tô te falando tá super disponível aí. Tem 1 milhão de mestres com alta calibragem para poder explicar isso com ainda mais profundidade, com ainda mais até recursos científicos hoje em dia, né, de física quântica, de neurociência, de tudo mais que explica, que tem provas, que tem toda uma coisa por trás que fundamenta isso tudo. Então, eu já tenho esse conhecimento, sei lá, há mais de 5 anos. Estou desde 2018 como terapeuta, trabalhando no mundo das terapias integrativas. Mas eu não conseguia ser, por exemplo, pacífica. Por mais que eu me esforçasse, eu rezava, falava, Deus, pelo amor de Deus, eu quero ser desse jeito. Eu não conseguia ser. E aí, o que eu descobri? O grande ponto cego, que era a minha dificuldade emocional em ser uma emoção elevada, como por exemplo a paz, como por exemplo a abundância, como por exemplo a prosperidade, em ser isso, em sentir isso. Eu não conseguia sentir isso. E muito desse sentir, eu não conseguir sentir isso, era porque eu tinha muitas emoções negativas aqui presas, bloqueadas dentro de mim. Muita mágoa, muito ressentimento, que por mais que eu tivesse feito milhões de sessões, quando eu falo milhões é modo de dizer, mas eu fiz mais de 5 mil sessões de atendimentos de crenças limitantes e tudo mais, eu trabalhei muito a parte mental e eu não olhei para o emocional. E eu tinha bloqueios em sentir. Então, só recapitulando aqui para fechar, qual é o nosso ponto cego? O que pode estar bloqueando a gente dessas emoções, dessas manifestações acontecerem? A gente estar com a emoção negativa por trás da nossa manifestação. O desejo, o medo. E agora, como que eu saio disso? Já entendi, né? Mas e aí, como que eu saio? Porque lembra, não adianta só a gente adquirir conhecimento, a gente tem que trazer isso para a prática para o negócio funcionar. Para você sair desse ponto cego, você precisa ter a emoção da intenção, que está relacionada à gratidão, que está relacionada ao desapego, que está relacionada à fé, à confiança, que está relacionada a emoções elevadas.
sem ser essa emoção do desejo aí que eu já expliquei para vocês, né? Então eu tenho uma intenção de viver uma certa realidade, eu intenciono isso para o universo, eu desapego, eu solto e deixo de viver sem expectativa que aquilo aconteça, porque eu já confio, porque eu tenho fé, porque eu tenho certeza que vai acontecer. Se não aconteceu ainda, criança mimada, se ainda não aconteceu, é porque você ainda não está pronta, porque você ainda não tem maturidade, porque não está na hora, calma, mas confia, vai acontecer. Você recebe todos os recursos que você precisa para fazer o que você precisa fazer para ser quem você realmente é e atingir os objetivos da sua alma aqui. Se você não recebeu, tem sempre um porquê, que é motivo para outro vídeo, né? Mas enfim, como que a gente faz isso então, né? Me perdi aqui um pouco no raciocínio, mas como que a gente pode se conectar e ser alguém que já intenciona, sente gratidão, entrega, solta, tem fé que vai acontecer, fica aberto para o fluxo, se posiciona no receber, tá ali vibrando a abundância, super conectado com a lei do dar e receber, com a lei da atração, funcionando, digamos, ao seu favor, né? Em cima daquilo que você está intencionando. A forma como eu descobri de fazer isso foi estudando Dr. David Hawkins, tá? Que ele tem acho que 16 livros, mas 4 em português, em que ele traz todo um processo de estudo do mapa da consciência, dos níveis de consciência, das emoções atreladas a cada conjunto de crenças, conjunto de pensamentos e sentimentos que estão todos emaranhados, né? E esse caminho de conseguir desapegar do passado, das dores, das emoções densas, para que permitir que o futuro chegue, para que te permita que aquilo que você quer seja uma realidade na sua vida. E esse processo, ele é relativamente simples, que é aprender a reconhecer e a se relacionar com as suas emoções. Aí você fala assim, mas que coisa besta, né? Desde que a gente nasceu, a gente tem emoção, eu já conheço todas as minhas emoções. Gente, eu trabalhei com alunos que descobriram a partir desse curso, por exemplo, que eles nunca sentiram raiva, ou não sabiam o que era raiva, ou não sabia sentir raiva. Por quê? Porque teve uma infância que foi completamente reprimido, que você não podia ser, você tinha que ser a boazinha, a quietinha, que não pode, a menininha que não pode gritar, a menininha que não pode se expressar, a menininha que tem que ser lá a princesinha tal, linda, maravilhosa da mamãe e do papai, que não conseguia sentir raiva, porque reprimiu isso, enfiou lá debaixo do tapete e não conseguia sentir. E a raiva, assim como outras emoções, aqui eu não vou explicar cada uma delas, mas a raiva ela é um grande impulsionador para as nossas mudanças. É através da raiva que a gente consegue sair da zona de conforto, mudar alguma coisa que está injusta, que está errada, enfim. Raiva, que eu acho que é uma das emoções mais básicas, mais, sei lá, fáceis ou normais para mim, pelo menos, né? A pessoa não conseguia sentir. De tanto medo de sentir raiva que estava ali guardado dentro dela. Giane, mas você vai me ensinar a sentir uma coisa ruim? Sim, vou te ensinar. Porque é só quando você começar a entender, não em nível de conhecimento, entender em nível experiencial, na prática, sentir no seu corpo cada uma das emoções negativas e reconhecer elas, elas estão prontas para serem liberadas. O processo de integração de sombras, ele é muito sobre você conseguir permitir que a sombra venha à tona, tomar consciência dela, e aí ela está liberada para ir embora.
E esse processo de reconhecer as emoções, ele faz com que você possa identificar, opa, peraí, essa minha manifestação está em cima do desejo. Ela não é uma intenção genuína, ela é um desejo. Olha, agora eu estou percebendo como que meu corpo se sente quando é desejo e como meu corpo se sente quando é uma intenção genuína. E com essa clareza sobre o que você sente, a percepção do teu corpo, é que você vai conseguir, pelo menos, eu espero que você consiga, assim como foi o meu caso de alguns alunos, é que você consiga fazer, então, o processo de manifestar aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Bom, só para finalizar, eu tinha anotado aqui uma frase que eu ouvi recentemente do Joe Dispenza. Ele é uma pessoa ótima, inclusive para você que muitas vezes pode querer explicações científicas por trás de cada uma das coisas metafísicas. Ele é muito bom para te explicar isso. Tem um curso dele que chama A Fórmula. E o slogan do curso é: When we master our emotions, we master our creations. Então, quando a gente se torna mestre das nossas emoções, a gente se torna mestre das nossas criações. Eu fiquei sabendo dessa frase faz poucos dias atrás, mas o curso Esvaziar para Receber, que foi montado em 2024, eu ainda não sabia disso, e ele foi uma grande transformação para um conjunto de alunos em que eu conduzi uma mentoria para ensinar, então, a reconhecer as emoções, a esvaziar o copinho daquilo que estava cheio, estava transbordando, que estava lotado no corpo de emoção negativa somatizada. A gente aprendeu juntos a esvaziar tudo isso e assim abrir espaço para receber, estar apto para receber. E claro que eu vou te dar a forma de conseguir chegar lá, né? Não adianta só te dar o conteúdo, explicar que você tem um ponto cego aí e eu não poder te explicar como que você sai desse buraco, como você sai desse lugar, né? Então, aqui na descrição desse vídeo, eu coloquei para vocês o acesso a uma playlist gratuita, que tem 15 vídeos, acho que eu vou colocar também o do ego, né? Então, deve ser 16 vídeos, que fazem parte desse curso, Esvaziar para Receber. Ali eu coloquei as aulas que são mais importantes para você sair do lugar mais baixo que você tiver, para você conseguir, assim, sabe quando a pessoa tá lá no fundo do poço, você começa a dar uma luz no fim do túnel, você começa a tirar ela dali? Então, eu coloquei as aulas mais chave pensando nisso, pensando em conseguir ajudar você a sair de onde quer que você esteja, de padrão de escassez, para conseguir se auto-trabalhar e conseguir dar um respiro para começar a manifestar aquilo que você quer. E se você quiser comprar o curso completo, que aí tem mais de 90 vídeos, também vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas eu recomendo que primeiro você deguste das amostras que eu deixei ali, para que você veja se você tem empatia com o assunto, para que isso não seja mais uma técnica que você está aprendendo. Porque uma das coisas que eu aprendi na minha jornada como instrutora de autoconhecimento, em todas as formações que eu fiz, é que existem milhares de técnicas, milhares mesmo, né? Porque todos os seres humanos são diferentes. E tem gente que responde muito bem para uma terapia, mas não responde bem para outra. Porque cada ser é único. E tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que são mais intuitivas, tem gente que está utilizando mais o lado esquerdo ou o lado direito do cérebro, enfim. Então, primeiro testa. Veja se é para você. Assiste ali as 15 amostras que eu deixei, faz algumas práticas de autoaplicação do que eu chamo de terapia de liberação psicossomática. E se você vê que realmente
está surtindo efeito para sua vida, aí você vai lá e adquire o curso completo e pode, enfim, ter acesso a toda a gravação que a gente fez, que não tem só teoria, que aqui nesses vídeos gratuitos que eu coloquei só os vídeos de teoria, né? Para não expor os alunos. Mas na gravação em que você adquire o curso completo, você tem também as gravações das práticas, dos atendimentos que foram feitos em cima desse processo de reconhecimento das emoções, liberação e integração. Bom? E eu devo ocasionalmente fazer ofertas, fazer lançamentos e, enfim, trazer diferentes formas de você conseguir adquirir esse curso. Então, se você se interessar e quiser também conhecer um pouco mais do meu trabalho, acompanhar tudo que eu for lançando, tudo que eu estiver fazendo, aqui na descrição eu também deixei um grupo do WhatsApp que é fechado, que é só para que sejam feitas as comunicações da minha equipe sobre o trabalho que vai sendo realizado, as ofertas que estão aparecendo, tá? Então é isso. Por hoje é isso. Gratidão. E nos vemos numa próxima história, com próxima dor, com um próximo assunto. Namastê.